Em meio à rotina dos condomínios, convivem diferentes gerações, costumes e necessidades. Crianças que brincam, exploram e expressam sua alegria, e adultos que buscam descanso, silêncio e tranquilidade. Mas até que ponto o direito ao sossego pode limitar o direito da criança de ser criança? O projeto Conviver nasce com o propósito de refletir sobre essa convivência, buscando o equilíbrio entre o direito à liberdade infantil e o direito ao sossego dos moradores. Por meio de entrevistas, escutas e diálogos com a comunidade, buscamos compreender como a legislação, especificamente a Constituição Federal e as leis condominiais, podem se harmonizar para promover uma convivência mais humana, empática e respeitosa. Esse documentário é um convite à reflexão sobre o que significa, de fato, conviver. Meu nome é Ulrik Christensen. Eu sou autônomo. Como é o cotidiano das crianças, das suas crianças aqui? No caso, o senhor tem um filho, né? Sim. Como é o cotidiano do seu filho? E se há espaço adequado aqui para brincar e conviver com outras crianças? Tem. Essa economia aqui, particularmente, é maravilhosa. Temos uma piscina enorme, nós temos um quarto que eles estavam brincando aqui embaixo, a área inteira é feita para crianças, tem um monte de crianças aqui. Então, essa economia aqui, praticamente, é perfeita para as crianças, porque tem muitas pessoas aqui. Eu não sei se vocês viram. Nós temos dois churrascos, nós temos quarto de reuniões, nós temos quarto de computadores, nós temos quarto para brincar para as crianças menores. Quarto para ping-pong, bilhar, todas essas para as crianças maiores. E também tem brinquedos de fora, além de piscina grande. Já houve alguma situação de conflito com vizinhos por barulho, questão de criança mesmo, aí já reclamaram? Não. Que é mais próximo do som, mais próximo da piscina, mais próximo do playground e do barulho. Você acredita que você tem uma visão diferente sobre essas regras de horário? Eu não ia. Porque, de novo, vem de outra cultura. Criança é criança. Você não pode regular uma criança, porque criança, assim, se você mora dentro de um prédio onde tem crianças, vai ter barulho, vai ter gritos, vai ter problemas. A criança vizinha embaixo, lá em cima do salão, vai ter problemas com as crianças que ficam doentes, não quer dormir, não, assim, vai ter choro. E você não tem problema nenhum com isso, porque é uma criança. Outras pessoas gritam. E por isso eu acho que quando você muda dentro de um condomínio, onde tem criança, você tem que botar isso na cabeça. Aqui vai ter barulho. Você não pode mudar e depois você tem a demanda que tudo o resto do dentro tem que ser adequado a você. Você tem que entender que essa aqui é uma sociedade onde você mora bem mais perto, bem mais em cima um do outro do que uma casa. E muita gente não entende isso. Eu concordo com o senhor, né? Porque as crianças são crianças. Sim. E criança já tem tendência de gritar, né? De correr e, né? Tem gente que realmente não entende o negócio. O trabalho de criança é testar limites o tempo todo. É para ver para onde eu posso ir. Quando chega no limite, eles vão gritar. Mas você tem que falar, não, a criança vai, assim, é criança. Tem que, assim, eu venho de uma sociedade que está construída para defender as crianças. A criança é número 1. O resto tem que ser adequado às crianças, porque eles são crianças, não tem conceito de pensamento, não tem conceito de lógica, eles veem uma coisa que é. Esse tempo que o senhor está aqui, como se enquanto como morador, o senhor já recebeu reclamações ou já teve algum problema com crianças ou barulho? Não, ainda não. Não. Tem pessoas que reclamam, por exemplo, vamos supor, 9 horas da noite e tem criança aqui brincando. Aí grita. Criança tem consequência de gritar, né? E se as pessoas acham ruim, não se incomodam, né? A área aqui está aberta a 10 horas, então eles podem fazer barulho até 10 horas. E antes, depois de 10 horas, vamos desligar a luz, então a pessoa sai sozinha em casa.
Então, o problema são crianças do barulho, mas adultos vou dizer. Né? Então, outra coisa, quando fizemos reforma, mas nós fechamos o local. E as crianças também entraram no local e tem perigo. Isso não é certo, ninguém reclamou, só eu vou reclamar, porque a mãe fica ao lado e deixa entrar numa área onde está bem complicado. Quando acontecer uma coisa, não o síndico, não o condomínio, é mais responsável. Às vezes as crianças não respeitaram, mas as crianças não sabem respeitar, às vezes, por causa da idade. Exatamente, porque não tem a plena consciência, né, do que está fazendo, realmente. E tem alguma regra específica sobre horários e locais para brincar? Sim, temos no regimento interno, é tudo escrito, pode ser onde tem a sala para crianças, eles podem usar com os pais. E lá tem regra quando ele brincar com as coisas e terminar, precisa arrumar para a sala ficar Como encontrou? Encontrou-se. A experiência do senhor com o barulho das crianças incomoda? Incomoda. Vou dizer, não, porque eu já acostumado e também eu moro no outro lado, eu não ouvindo muito. Ok, quando eu ouvindo, eu sei crianças, mas ele tem direito e pode fazer naquele horário barulho, então não vou dizer incomoda. Já teve conflito com vizinhos? O senhor já teve algum conflito com vizinhos? Com vizinhos sim, mas não por causa das crianças. A única coisa que eu lembrei foi na sala de brinquedos para as crianças pequenas. A mãe perguntou, ela pode, a criança sempre brincando com o mesmo brinquedo. E quando sair para casa, a criança vai chorar, gritar, pois eles querem brincar com este brinquedo, quer levar isso em casa. A mãe perguntou, ela pode levar isso em casa, ele vai comprar outro para substituir? Não. Por causa, se a mãe não precisa educar o filho para ele respeitar, isso é um brinquedo para todas as crianças aqui. Se eu vou autorizar, este brinquedo vai para esta família, ele vai substituir para um outro, pode ser as outras dessas crianças vai chorar, onde está meu brinquedo, meu brinquedo. Então, os brinquedos não especialmente para uma criança, para todos. E também mãe, quando a mãe precisa fazer força para explicar para a criança, dizendo aqui tem um limite, se você não respeitar, vamos não mais começar. Exatamente. Isso foi o mais grave, vou dizer, que tivemos. Outros não. Você poderia falar um pouco pra gente sobre a sua experiência com o barulho das crianças aqui no condomínio? Sobre O barulho das crianças aqui no condomínio. Veja bem, eu não me incomoda. Embora ser mais próximo de criança, para mim não incomoda. Certo? Tem pessoas que reclamam qualquer barulho, né? Temos vizinhos aqui no condomínio que reclamam de barulho lá na rua. Né? Para mim não incomoda nada. Em relação ao som da piscina, não tem nenhum momento que você está querendo descansar e você não pode, porque, por exemplo, como esse momento de agora, está um som muito alto, você não consegue descansar ou é tranquilo? É tranquilo. Não tem esse problema. Você já fez alguma reclamação ao síndico? Já, assim, ao 5, né? Já assim, sobre assim, aqui essa grama mesmo, é reclamação toda, né? Que ao cuidar das gramas, tal, do funcionário, que é aquele que liga uma água e esquece a água ali, que é para ficar boiando, e fica só ali, vai, né? Só isso, mas... Você já teve algum conflito com vizinhos ou com crianças devido ao barulho? Não, graças a Deus, já teve um empecilho, um movimento assim, do deitado, né? Pela confiança do condomínio, da vizinhança, de deixar a porta não no trinco, né? Só no, né? E uma criança entrar mais e voltar numa boa. Antes de você morar aqui, quando ela ainda era criança, você teve algum problema desse sentido em outros prédios? Não, senão eu já moro em 3 condomínios, né? Esse é o terceiro, né? Não, nunca tive problema. Entre os 3 condomínios, qual você percebeu mais problemas nesse sentido?
É isso que eu falo, eu não tenho problema com nenhum condomínio. Porque eu vivo na minha casa, né? O vizinho é o dia é um oi, um bom dia, uma boa tarde, porque o mundo é muito corrido, só. Aí a gente sabe que criança já tem tendência de gritar, né? É um Fazer natural. barulho. É um natural. É isso, tem que ter uma voz até mais estridente, né? Um pouquinho mais, né? Deixa, porque eu não sei, eu lembro do meu tempo de adolescente, né? O que eu aprontei, né? Verdade. Fora as crianças, você acredita que o condomínio respeita o seu direito à distância? Respeita. Quais melhorias? Eu já entendi que você não tem problemas com crianças Não. no sentido de barulho. Mas quais melhorias você poderia indicar nesse sentido para uma pessoa que tivesse? Por exemplo, uma pessoa que mora no Luna, eu acho que é o Luna, mora no primeiro andar, tem problemas com o playground e com a piscina. Não gosta do barulho excessivo das crianças e tem um problema sério com isso. Quais melhorias você indicaria para o síndico adotar no condomínio sobre esse sentido? Eu posso dar um exemplo assim. Por exemplo, o meu horário de trabalho é um, o seu é outro, né? Tem crianças que ficam até 10 horas, né? 8 horas, aquele dentro. Pra mim, a mim não incomoda. Mas se eu trabalhasse à noite, eu podia repousar, né? Pra mim não ter esse problema. Mas cada caso é um caso. Mas, Passando um momento, eu sou estudante. Você poderia me falar um pouco sobre como é a sua experiência com o barulho das crianças aqui no condomínio? Assim, é porque eu sei que essa parte é um pouquinho culpa minha, porque eu dependo muito do silêncio, eu tenho TDAH. Então qualquer coisinha, assim, qualquer barulho já acaba me atrapalhando muito. Então preciso de silêncio, qualquer barulho já incomoda, já tira meu foco, aí assim é bastante complicado. Então mais ou menos esse horário, lá para umas 3 até umas 5 horas, tem criança gritando. Tipo, tem um monte de criança gritando, tem gente com som. E tipo, as crianças que elas realmente gritam. Eu não tenho certeza alguma de uma criança sair por aí gritando. Não sei se é porque eu moro no primeiro andar, provavelmente é porque eu moro no primeiro andar. E o meu quarto, ele é virado para as quadras, que é onde as crianças ficam. Então assim, gera um incômodo bem grande. Você já fez alguma reclamação ao síndico nesse sentido? Não, porque tipo, me incomoda, mas é algo que eu entendo que são crianças. Crianças vão gritar, crianças vão brincar, crianças vão gritar pela mãe. Teve um dia que uma criança, ela gritou mãe um monte de vezes, soltou uns gritos assim. Outra que tava querendo chamar a mãe, ela tava aqui, a mãe tava no cesto dela gritando pra mãe, tipo, me atrapalhou. Mas eu entendo que são crianças. Então, tipo, vou fazer o quê? Vou fechar a porta e aceitar. No caso, melhorias você acha que poderiam ser feitas para melhorar sua qualidade de vida nesse sentido? Condominiais, não melhorias no seu âmbito privado. Eu acho que algumas crianças daqui, elas são um pouquinho mal educadas. Tipo, eu entendo que criança grita, que não sei o que, mas tem umas horas que eu penso que não é coisa de criança, mas é falta de educação. Então eu acho que poderia ter, eu não sei se aqui tem reuniões, mas deveria ter, por exemplo, sei lá, de mês em mês ou de 2 em 2 meses, tipo, reunião com os pais pra ver se dá um trato nessas crianças. Tipo, olha, tenta, sei lá, evitar gritar muito, tenta evitar colocar som alto. Quando bater, sei lá, umas 7 horas, 8 horas da noite, tenta diminuir um pouquinho o som, o barulho. Então eu acho que de condomínio eles deveriam fazer como se fosse uma reunião de pais, entendeu? Pra poder tentar dar uma melhor organização. Não privar a criança de fazer as coisas de criança, porque é criança e você não tem como privar ela de fazer nada. A criança, ela é rebelde e ela vai fazer o que ela quiser. Mas pelo menos dá uma orientação a elas, entendeu? Pra ver se dá uma melhorada. Sua mãe compartilhou com a gente que você teve uma experiência desagradável com as crianças, no fato delas jogarem pedras no seu armário. Pode explicar como é que foi essa experiência e qual melhoria você poderia fazer nesse sentido para poder disciplinar as crianças ou falar com os pais? Uma coisa que poderia ser posta como pauta na Assembleia Condominial, mas que não é porque, não criticando vocês não colocaram essa discussão a vigor no condomínio. Mas é uma pauta muito séria que deveria ter sido colocada. O próprio barulho que as crianças fazem quando essa situação foi... É porque eu não levei, porque eu não tinha certeza do que aconteceu. Não sei se elas jogaram pedras, não sei se é porque a porta estava fechada, a janela estava quase fechada e elas acharam que Bambi não ia conseguir sair, mas ele estava conseguindo, então eu fiquei meio tipo, será que eles fizeram isso por maldade ou porque elas queriam chamar minha atenção? Aí eu fiquei meio assim, por isso que eu não
que eu não acabei fazendo nada, mas se repetisse, aí sim eu ia levar. Então foi um caso isolado. Foi um caso isolado. Se fosse algo repetitivo, sei lá, a partir da segunda vez, se acontecesse de novo, eu já iria tomar providências. Porque eu fiquei meio, será que foi isso mesmo? Será que não foi? Mas eu fiquei de olho nelas, pra ver se isso não aconteceu. E graças a Deus não aconteceu. Em que medida o Estado e a Constituição podem servir de base para mediar os conflitos de convivência em ambientes privados como condomínios? A partir do direito constitucional, que tem no princípio da dignidade da pessoa humana, o seu maior fundamento, a Constituição brasileira, ela tem, no seu artigo 1º, inciso 3º, essa referência de que um dos fundamentos da República é a dignidade da pessoa humana. Essa é a base maior de tudo mais que se projeta no ordenamento jurídico e na atuação do Estado mediada pelo direito com vistas à gestão da vida social, da vida coletiva, pelo direito que é o instrumento de regulação da convivência intersubjetiva na sociedade, não é? Ou seja, é o direito que estabelece o regramento de condutas, quais são as condutas que são permitidas, proibidas, obrigatórias, e isso de um modo coordenado a partir de um ponto de unidade. Qual é o ponto de unidade do direito de um modo geral? É a Constituição democrática, no caso brasileiro, a Constituição Cidadã de 1988. Em última instância, você já disse que o Poder Judiciário tem base constitucional para intervir quando o diálogo falha, mas algumas pessoas poderiam dizer que isso fere a autonomia privada de decisão das assembleias, por exemplo. Qual é o fundamento que explica por que isso não fere a autonomia dos condôminos de decidirem por conta própria? É porque a autonomia dos condôminos de decidir sobre a vida dentro do condomínio, ela não é superior à imposição de garantias para os demais condôminos, né? Então, existe um espaço de autonomia decisória no âmbito de um condomínio residencial, sem dúvida nenhuma. Um espaço onde o Estado não adentra para ditar regras, né? Mas existe uma série de outros espaços que uma assembleia condominial não poderá ultrapassar. Então, uma assembleia de condomínio, por exemplo, pode decidir que não vai colocar o lixo produzido nesse condomínio para a coleta, que a prefeitura realiza e deve realizar e tem por obrigação realizar. Não, porque isso se trata de um sistema de imposição pública da vida em sociedade. São várias situações que valem não só para um condomínio residencial, como para qualquer residência privada, que não seja em condomínio, né? Vale para qualquer pessoa que vive em sociedade. Há um conjunto de medidas que são socialmente impostas com base jurídica, procurando tornar possível a convivência social. Ao mesmo tempo em que o direito dá autonomia para que uma assembleia de condomínio defina questões internas no âmbito daquele condomínio, o direito também, a partir da Constituição, a partir dos direitos fundamentais, a partir do Código Civil, a partir da legislação, estabelece também a necessidade de compatibilizar com outros direitos e compatibilizar com a observância dos limites e a observância também dos deveres fundamentais, porque a gente não fala apenas em direitos fundamentais, mas em deveres fundamentais, na vida em coletividade, na vida em sociedade, para que seja possível essa vida em sociedade em harmonia. Existem os direitos fundamentais, mas também os deveres fundamentais que a coletividade como um todo tem, justamente para propiciar essa convivência que é difícil, né? A vida em sociedade é difícil, né? Sim. Essa coisa de respeitar o espaço do outro, né? Mas ela é indispensável. Do contrário, como Thomas Hobbes dizia, é a guerra de todos contra todos. Sim. Né? Uma última pergunta. No âmbito de soluções, tendo em vista que nós sabemos que nós temos a tendência a sempre procurar o que é melhor para nós mesmos. Então, é de se pensar que em uma assembleia dessas, uma pessoa que tem filhos sempre vai prezar pelo direito dos filhos dela que se sobrepõe ao sossego dos demais. Uma pessoa que não tem filhos sempre vai votar para que seu direito ao sossego se sobreponha. Se você fosse mediador desse conflito, como você dialogaria com essas pessoas para conseguir uma melhor solução possível, sem que essas pessoas saíssem insatisfeitas, que
todas concordassem com a decisão que fosse tomada e que não fosse preciso tomar medidas judiciais para resolver o problema, que conseguisse resolver entre eles. Excelente abordagem, né? E eu procuraria, primeiro, estabelecer, antes mesmo de começar uma mediação, estabelecer quais seriam as premissas a partir das quais a gente pudesse considerar que as partes em conflito pudessem, até que ponto cada uma estaria disposta a aceitar uma renúncia parcial ali do seu direito para viabilizar o exercício do seu direito. Então, olha, eu como mediador, né? Olha, se ambas as partes estiverem absolutamente inflexíveis com relação ao exercício do seu direito, legítimo cada qual, mas se ambos estiverem absolutamente inflexíveis, nenhuma das partes vai exercer o seu direito. Então, é preciso que, para início de conversa, eles tenham essa percepção, essas partes tenham essa percepção. A única forma de garantir que eu consiga exercer esse meu direito é ter um pouco de flexibilidade, de aceitar parcialmente ceder em algum ponto para viabilizar o exercício do meu direito. Porque se eu não ceder nada, eu não vou conseguir exercer o meu direito, porque vai entrar totalmente em conflito com o outro e vai haver a tal da guerra de todos contra todos, como Hobbes disse. Então é preciso o quê? Ter estratégia comunicativa para fazê-los perceber isso. Não é? Olha, até como atração, né? Não fazer com que eles pensem que vai ceder o direito para não exercer. Não, ceder um pouco para conseguir exercer. Porque se não ceder, se for totalmente irredutível, não vai conseguir exercer. Vai estar o tempo todo em confronto, e não vai conseguir exercer. Ou seja, tentar fazê-los perceber que é só mediante a mediação, né, e essa escuta empática, compreender um pouco o lado do outro, né, se colocar no lugar do outro, né, como você mesmo colocou aí, eu não tenho, o condômino que não tem filhos, né? Então ele terá uma propensão a defender muito enfaticamente o direito ao sossego, né? Porque ele não tem filhos, então ele só quer saber do direito dele, que é o direito ao sossego. Né? Mas tentar fazê-lo perceber, peraí, né? Se coloque no lugar de quem tem filhos, né? E de quem precisa dar aos filhos uma criação que respeite a liberdade deles de brincar, de interagir, né? E do mesmo modo, fazer ver aos condôminos que têm os filhos que os condôminos que não têm, e também os que têm, né, têm o direito ao sossego. Em determinados horários precisa haver um respeito maior a isso, né, que eles trabalham e aí no horário do descanso querem justamente em casa, né, no condomínio, em casa, na residência, querem poder descansar, então nos horários tais é preciso. E aí estimular que através dessa, se colocar no lugar do outro, dessa escuta, né, empática, dessa escuta ativa, passar a compreender melhor o ponto de vista do outro e aceitar, então, essa coisa de ceder parcialmente para que todos consigam exercer os seus direitos. Talvez aí caiba a ideia do véu da ignorância, né? Se eu estivesse de fora, se eu não soubesse a minha situação, talvez eu não prezasse por uma decisão que satisfizesse a todos. Exatamente. Perfeito. É isso. Muito obrigada, professor, pela sua Eu que participação. agradeço a oportunidade.